E aí, doido? Beleza? É nóis. Hoje eu vou falar sobre o sistema sensorial. Esse sistema é a parte do sistema nervoso responsável pelo processamento de informações sensoriais. Esse sistema é constituído por células e órgãos especializados na percepção das condições internas e externas ao corpo. Os impulsos nervosos gerados por um feixe de luz que atinge os olhos ou pela vibração do ar que chega às orelhas são basicamente semelhantes. Somente ao atingirem as áreas cerebrais responsáveis, nesse caso pela visão e pela audição, é que esses impulsos são interpretados como sensações visuais e auditivas. Dessa forma, quem efetivamente vê ou ouve é o cérebro, e não os olhos e as orelhas. As células sensoriais especializadas em captar estímulos provenientes do ambiente são chamadas de estereoceptores. O sistema sensorial é constituído pelos órgãos do sentido, como a pele, o ouvido, os olhos, as fossas nasais e a língua, onde são encontradas as terminações sensitivas do sistema nervoso periférico. Certos tipos de estereoceptores são estimulados quando as moléculas de substâncias específicas encaixam em proteínas receptoras existentes na superfície de sua membrana celular. Nesse caso, esses estereoceptores são chamados de quimioceptores, como os responsáveis pelo paladar e pelo olfato. Vale ressaltar ainda que as células do paladar e do olfato são as únicas do sistema nervoso que são substituídas quando velhas ou danificadas. Já as células sensoriais especializadas na captação de estímulos internos ao corpo são chamadas de proprioceptores ou interoceptores. Os proprioceptores localizam-se nos músculos, tendões, juntas e órgãos internos, e sua função é informar o sistema nervoso central sobre a posição dos braços, das pernas e da cabeça em relação ao resto do corpo. Enquanto que os interoceptores percebem condições internas do corpo, como a composição do sangue, do pH, a pressão osmótica, a temperatura, o que nos permite sentir sede, fome, náuseas e dor. Vejamos agora algumas considerações acerca do paladar. Nossas células sensoriais detectoras de paladar ficam localizadas nas chamadas papilas gustatórias, distribuídas sobre a língua. Existem 4 tipos básicos de papilas gustativas: as circunvaladas, fungiformes, foliáceas e filiformes. As papilas filiformes estão relacionadas apenas às sensações táteis, não contendo células receptoras de sabor. Já os outros 3 tipos de papilas são capazes de detectar os 4 sabores básicos: doce, azedo, salgado e amargo. Vale ressaltar que não existem regiões específicas da língua humana especializadas na identificação de cada um dos 4 sabores. Atualmente se sabe que os 4 tipos de sabor podem ser percebidos por qualquer região da língua onde haja papilas gustatórias. As substâncias dos alimentos interagem com proteínas receptoras presentes na superfície das células sensoriais, causando mudanças elétricas na membrana plasmática. Os impulsos elétricos são transmitidos às terminações nervosas que estão em contato com os botões gustativos e levados até regiões específicas do cérebro, onde são interpretados, produzindo a sensação de sabor. Observaremos agora o sentido do olfato. Esse sentido é produzido pela estimulação do epitélio olfativo localizado no teto das cavidades nasais. O epitélio olfativo é constituído por células nervosas especializadas, os quimioceptores de olfato. Cabe ressaltar que o sabor dos alimentos não é produzido apenas pela estimulação das células gustativas, mas também pela estimulação de células olfativas. Nesse caso, falamos que o paladar e o olfato agem em conjunto para produzir a percepção de gosto. Vejamos agora algumas considerações básicas acerca da audição e equilíbrio. A orelha é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio do corpo. A orelha pode ser dividida em 3 regiões, sendo a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é revestida por um epitélio rico em células secretoras de cera, cuja função é reter partículas de poeira e micro-organismos, protegendo assim suas partes internas. O pavilhão auditivo funciona como uma concha acústica que capta os sons e os direciona para o canal auditivo.
As ondas sonoras fazem vibrar o ar dentro do canal da orelha. Essas vibrações são transmitidas ao tímpano, uma película que separa a orelha externa da orelha média. E é nesta região, na orelha média, que se localizam 3 pequenos ossos, denominados martelo, bigorna e estribo. Um canal flexível, a tuba auditiva, comunica a orelha média à garganta, e sua função é equilibrar a pressão no interior da orelha de acordo com o meio externo. Quando as tubas auditivas se abrem, as pressões dentro e fora das orelhas se igualam. A abertura das tubas auditivas é facilitada pela deglutição, de modo que comer, mascar chiclete ou mesmo engolir saliva facilita a ambientação das orelhas à pressão externa. Vale destacar que o martelo, a bigorna e o estribo, alinhados em sequência, atuam como amplificadores e transmissores das vibrações à orelha interna. A orelha interna é um complexo labirinto membranoso, conhecido como aparelho vestibular, onde se localizam células sensoriais especializadas na captação de estímulos mecânicos, os mecanoceptores. É necessário enfatizar que os principais componentes do aparelho vestibular são a cóclea, responsável pela audição, e o sáculo, o utrículo e os canais semicirculares, responsáveis pelo equilíbrio. A manutenção do equilíbrio do corpo não depende apenas da orelha interna. Além da posição da cabeça, o cérebro calcula também as posições relativas do pescoço, das pernas e dos braços, o que é feito de acordo com informações transmitidas por proprioceptores localizados nos músculos, nos tendões e em órgãos internos. Os olhos também participam do sentido de equilíbrio, informando ao cérebro a posição do corpo por meio das imagens captadas do ambiente. Veremos agora o sentido da visão. Os órgãos responsáveis pela visão são os olhos. Nos bulbos do olho, como também é chamado os olhos, há células sensoriais especializadas na captação de estímulos luminosos, os fotoceptores ou fotorreceptores. Os bulbos dos olhos são revestidos por uma membrana transparente, a conjuntiva. Essa membrana pode inflamar-se em decorrência de processos alérgicos ou infecções virais ou bacterianas. Essa enfermidade é conhecida como conjuntivite. Sobre a conjuntiva, fica 3 camadas de tecido, a esclera, corióide e retina. A esclera mantém a forma esférica do bulbo do olho e serve de ponto de ligação para os músculos responsáveis por sua movimentação. Ela apresenta uma área transparente à luz e com maior curvatura, a córnea. Abaixo desta, há um líquido transparente, chamado humor aquoso. Já o corióide, abaixo da esclera, é uma película pigmentada, rica em vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células do olho. Sob a córnea, a coroide forma a íris, o disco colorido do olho. As células da íris possuem pigmentos em um padrão de organização tão variável que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. No centro da íris há um orifício de tamanho regulável, a pupila, por onde a luz penetra no globo ocular. A íris regula a quantidade de luz que penetra no olho. Os movimentos de abertura e fechamento da íris estão a cargo de músculos controlados pelo sistema nervoso autônomo. Esses músculos ajustam automaticamente a abertura da pupila de acordo com a luminosidade do ambiente. Na penumbra, as pupilas se dilatam e em ambientes iluminados elas se contraem de modo a regular a quantidade de luz que penetra nos olhos. Atrás da íris localiza-se a lente, antigamente chamada de cristalino, que é uma estrutura proteica com forma de uma lente biconvexa, que dá nitidez e foco à imagem luminosa formada na córnea, projetando-a na área sensível no fundo do bulbo do olho. Atrás da lente há uma grande câmara, preenchida por um líquido viscoso e transparente, o corpo vítreo. A camada que reveste internamente a câmara ocular é a retina, que contém 2 tipos de células estimuláveis pela luz, os fotoceptores, que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes são fotoceptores sensíveis à luz, mas incapazes de distinguir cores. Já os cones são menos sensíveis à luz que os bastonetes, mas possuem a capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda, permitindo a visão em cores. À medida que a luminosidade aumenta, os cones são ativados e as cores tornam-se visíveis.
Um tipo de cônio detecta luz vermelha, outro detecta luz verde e o terceiro detecta luz azul. E é isso que permite a visão em cores. Quando uma molécula fotossensível, um pigmento, de um cônio ou de um bastonete é excitada pela luz, sua estrutura se modifica, desencadeando uma série de reações químicas na célula. Essas reações alteram a permeabilidade da membrana plasmática, gerando impulsos nervosos que são conduzidos por fibras nervosas até o centro visual do córtex cerebral. Essas fibras das células nervosas da retina juntam-se em um mesmo ponto do globo ocular, o chamado disco óptico, originando o nervo óptico, que sai do olho. No disco óptico não há fotoreceptores, de modo que imagens focalizadas nele não são vistas, por isso a região do disco óptico é um ponto cego da retina. O nervo óptico, que parte da retina de cada olho, conduz os estímulos captados pelos fotoreceptores até os centros da visão, localizados na porção posterior de cada hemisfério cerebral. Os centros visuais de cada hemisfério cerebral, ao receber as imagens provenientes de cada olho, analisam as diferenças e estimam a distância a que se encontra o objeto focalizado. É assim que percebemos a posição relativa dos objetos, compondo o campo de visão tridimensional. É a sobreposição das imagens vistas de ângulos diferentes por cada um dos olhos que permite a visão binocular ou estereoscópica. Vejamos agora o sentido do tato. Praticamente todas as regiões da pele possuem mecanoreceptores capazes de perceber variações de pressão e assim detectar o toque. As regiões mais sensíveis do corpo, como as pontas dos dedos, a palma das mãos, os lábios e os mamilos polêmicos, apresentam estruturas especializadas na detecção de toques leves. Belezinha? Então é isso. Eu falei sobre o sistema sensorial e espero que vocês tenham gostado. Falou!